Olá, amigos do site Expert Jurídico. Retomando então a nossa aula, hoje nós iremos tratar sobre liquidação de sentença, dando prosseguimento, Vamos falar sobre a legitimidade para requerer a liquidação, o momento para se formular este requerimento, cognição, qual é a matéria que será conhecida pelo juiz, quais são os limites de conhecimento dentro de um processo de liquidação e as matérias que eventualmente poderão ser suscitadas aí pela parte contrária, ok? Meu nome é André Prieto, sou professor de Direito Processual Civil e convido você para acompanhar essa aula comigo. Vamos lá? Bem, primeiramente, legitimidade para requerer a liquidação. É possível dizer de uma forma geral que a legitimidade para instaurar a liquidação de sentença, seja como processo autônomo, como fase ou incidente, é daquele apontado como credor no título a ser liquidado. Nesse caso, a liquidação ela é instaurada contra aquele apontado como devedor no título. Não há óbice ainda para que o devedor ele possa dar início à liquidação da sentença, para que, apurado o valor, ele possa cumprir espontaneamente a obrigação. Quem é que pode requerer? Basta uma análise no título executivo, ou seja, na sentença. Eu identifico da sentença quem é o credor, quem é o devedor, e aí aquele que é apontado na sentença como sendo o credor, ele é que terá a legitimidade para postular aí a liquidação, a apuração de valores, porque é ele, evidentemente, que irá promover aí a execução desse título. Questão interessante em relação ao devedor. Conforme eu mencionei, o devedor pode também requerer aí a liquidação da sentença? Hoje, isso já é pacífico, Tendo em vista que o devedor também tem interesse em cumprir logo a obrigação. Então, espontaneamente, ele pode cumprir, só que ele fica inviabilizado de cumprir a prestação porque ele não tem valores, ele não sabe qual é o valor que ele terá que pagar. Portanto, ele pode perfeitamente, diante desse seu interesse, em postular aí a liquidação e dessa forma ele poderá espontaneamente cumprir a prestação. Então não há qualquer problema hoje em relação a isso, É uma questão interessante, mas enfim, hoje é amplamente admitido essa legitimidade do devedor. Tudo bem, voltando. Os dispositivos que regulamentam a liquidação de sentença não cuidam da questão da competência para conhecer e julgar a liquidação. Então, quando se tratar aí de uma liquidação incidente, não há dúvida que a competência ela será do juízo competente para conhecer da execução. Quando se tratar aí da liquidação fase, a competência será do juízo que proferiu a decisão liquidanda. E quando se tratar de um processo autônomo de liquidação, aplica-se aí o inciso 3 do artigo 475-P do CPC, que dispõe como competente o juízo civil, a ser definido pelas regras gerais de competência, como aquela, por exemplo, prevista lá no artigo 94 do CPC, que dispõe como regra geral o domicílio do executado como foro competente para apreciar a execução. Muito bem. Momento para requerer a liquidação. Momento para requerer a liquidação. Não é necessário
aguardar o trânsito em julgado da decisão, para só então promover a sua liquidação. O parágrafo 2º do artigo 475-A do CPC admite que se promova a liquidação mesmo na pendência de um recurso. Seria uma espécie de liquidação provisória. Esse dispositivo está redigido da seguinte forma: a liquidação ela poderá ser requerida na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo o liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Essa é a redação desse dispositivo legal. Então, não importa que o recurso ele tenha ou não efeito suspensivo, né? É possível liquidar a decisão judicial enquanto pendente qualquer recurso contra a decisão liquidanda. Se a decisão a ser liquidada, ela contiver alguns capítulos que são líquidos, já tem valores, e tiver outros capítulos que são ilíquidos, ou seja, que não disponha sobre valores, é perfeitamente possível que o credor ele promova simultaneamente a liquidação desses capítulos ilíquidos, visando apurar valores, e a execução daqueles capítulos que são líquidos, que já possuem um valor. Então é perfeitamente possível haver essa simultaneidade em relação à liquidação e à execução. Muito bem. Cognição. Ou seja, qual é o limite de conhecimento? Quais são as matérias que se poderá conhecer numa liquidação de sentença? Primeiramente, nós temos que ter bem em mente que não se pode, numa atividade liquidatória, se discutir de novo aquelas questões que já foram resolvidas na decisão liquidanda. Repetindo, não se pode, nessa atividade de liquidação, você pretender discutir novamente aquilo que já foi decidido na sentença. Tampouco é possível haver uma modificação do conteúdo da sentença. Isso porque nós temos que respeitar a coisa julgada. Já existe uma sentença, essa sentença, a princípio, já transitou em julgado, portanto, nós temos a coisa julgada e nós temos que respeitar. Então, qualquer discussão dentro da fase da liquidação de sentença que tenha como intenção modificar, alterar o conteúdo dessa sentença, isso não é possível, né? Há uma vedação, inclusive, expressa no próprio CPC. Muito bem. Há um entendimento de que é perfeitamente possível, né, ou seja, não existe proibição de eu discutir a questão de juros e correção monetária, ou seja, que eu inclua juros e correção monetária, desde que na sentença isso não tenha sido negado de forma expressa. Ok? Inclusive, há um enunciado, há uma súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 254, que confirma esse posicionamento, né? Diz o seguinte a súmula: incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido ou a condenação. Então, no momento em que eu for promover a liquidação, ainda que tenha sido omissa a sentença que eu estou liquidando a respeito da inclusão de juros ou de correção monetária, isso não representa nenhum óbice para que eu inclua isso no meu processo de liquidação. No momento em que eu estiver liquidando, no momento em que eu estiver apurando valores. Eu posso perfeitamente incluir juros e correção monetária.
Isso é uma autorização da súmula 254 do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Finalizando aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre as matérias que poderão ser suscitadas pela defesa, ou seja, pela parte devedora do título, na fase da liquidação. Então vamos lá. Temos que ter também bem em mente que o contraditório, ele deve ser assegurado na atividade liquidatória. Devendo aí o sujeito passivo, o devedor, ele ser cientificado da fase de liquidação, a fim de que ele se manifeste. Portanto, o contraditório tem que ser respeitado. O devedor, o sujeito passivo, ele tem que tomar conhecimento dessa fase e tem que ser dado oportunidade para ele se manifestar. É possível que o demandado na liquidação, ele suscite questões aí que não ofendam a coisa julgada, como, por exemplo, a questão da ilegitimidade, né? Ele pode perfeitamente suscitar, olha, eu sou parte ilegítima para figurar aí no polo passivo dessa liquidação. Não sou eu o devedor é um terceiro, né? Ele pode perfeitamente suscitar aí que o rito, né, o procedimento de liquidação é um procedimento inadequado, né? Enfim, há uma série de matérias que ele pode perfeitamente suscitar dentro da fase de liquidação, desde que lhe seja dada essa oportunidade. Portanto, é primordial se respeitar o contraditório nessa fase também. Ele pode alegar também algumas matérias aí, e isso é importante, algumas matérias que estão previstas lá no artigo 475L do CPC, como, por exemplo, o pagamento, a novação, a compensação, a transação, a prescrição, desde que essas matérias sejam supervenientes à sentença, ou seja, desde que essas matérias sejam posteriores à sentença. Ele pode também alegar aí, em qualquer momento, né, a questão da nulidade da citação, ou mesmo a falta da citação no processo de conhecimento. Essa é uma matéria que pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição, em qualquer fase do processo, inclusive na fase de liquidação. Pode alegar também a questão da superveniência, isso é importante. Ele pode alegar também, como matéria de defesa, a superveniência de decretação de inconstitucionalidade de ato normativo que se fundou a sentença liquidanda. Explico. O juiz, ao fundamentar a sentença que constituiu um título contra alguém, o juiz ele poderá aí citar aí artigos da legislação, artigos esses que foram questionados perante o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal reconheceu que esses artigos são inconstitucionais, ou seja, eles não são compatíveis com a Constituição. E, portanto, o Supremo Tribunal Federal pode suspender a eficácia desses artigos, reconhecendo essa inconstitucionalidade. Muito bem, na fase da liquidação, o devedor, ele identifica que a sentença ela foi fundamentada num artigo dessa natureza, ou seja, que já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal a sua inconstitucionalidade. Ele poderá perfeitamente suscitar essa matéria na fase da liquidação, né? E apontar lá, olha, esse título ele não pode ser liquidado porque o artigo de lei que foi usado para fundamentar esse título, ele foi reconhecido como inconstitucional, ou seja, ele não tem eficácia, ele não tem mais validade por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então essa é uma matéria que ele pode trabalhar isso na liquidação de sentença. Muito bem. Então basicamente essas são as matérias que ele pode alegar, né? Só reprisando, né? Questão da citação,
se ela foi válida ou não, a citação no processo de conhecimento, ok? A questão da legitimidade, né? Se ele é parte legítima para figurar ali nessa liquidação, né? Se ele realmente é o devedor que está ali no título, né? Ele pode alegar que aquela obrigação já foi paga, ele pode alegar que já houve um acordo, houve uma compensação, ou houve uma transação, ou mesmo que já houve a prescrição, desde que isso ocorra posteriormente à constituição daquele título. Então, as matérias, portanto, são amplas. Né? Agora, o que ele não pode, conforme nós já dissemos anteriormente, é tentar discutir aí um fato novo, tentar discutir um fato que já foi objeto de apreciação, ou seja, não é um fato novo, ele já foi objeto de apreciação. Ele não pode tentar modificar o conteúdo da sentença, até por respeito à coisa julgada. Ok? Então, acolhida aí a arguição de quaisquer dessas matérias, né, a liquidação ela será extinta por sentença, né, com ou sem resolução de mérito, e aí, contra essa decisão, contra essa sentença que extinguir a liquidação, caberá aí o recurso de apelação, porque essa sentença estará encerrando aí a etapa cognitiva do procedimento. Então aí já não se fará mais uso do agravo de instrumento, conforme nós já citamos anteriormente, né, conforme previsão lá do artigo 475H do CPC. Por quê? Porque uma sentença dessa natureza, ela põe fim, ela encerra o procedimento de liquidação. Portanto, se encerra o procedimento de liquidação, o recurso é a apelação, e não é o agravo previsto no 475H do CPC. Por último, é importante registrar que na liquidação incidental por cálculos do credor, que mais adiante nós veremos o que é com detalhes, a defesa do executado, ela será uma defesa diferida. Será uma defesa diferida, né? Ela será exercida no momento em que ele impugnar a execução, né? Ela será exercida na impugnação à execução, de que trata lá o artigo 475L do CPC. Ok? Registre bem isso, importante registrar. Se a liquidação for por cálculos do credor, né, a matéria de defesa ela será suscitada no momento da impugnação à execução, que é a fase lá do 475L do CPC. Portanto, haverá um diferimento, a defesa ela será postergada para um momento oportuno, que é o momento da impugnação à execução prevista no 475L do CPC. Ok? Bem, então só para reprisar novamente o que nós já vimos. Legitimidade para requerer. Quem pode requerer a liquidação? O credor. Quem é o credor? Eu vou identificar no título, vou identificar na sentença. O devedor pode? Pode, se ele tem interesse em pagar espontaneamente, o mais rápido possível a prestação, ele também pode vir e suscitar aí a apuração desses valores por meio da liquidação. Isso é tranquilo, é pacífico, né? Qual é o momento? Em regra, após a sentença ela transitar em julgado. Mas se ela não transitar em julgado, se houver recurso pendente, é possível a liquidação? É possível, né? Teríamos aí uma espécie de liquidação provisória, mas é possível, né? Ainda que esteja pendente de recurso, é possível eu promover aí essa liquidação. O que o juiz pode conhecer, o que ele pode não conhecer? Na verdade, como ele vai complementar uma sentença que já foi proferida, né, ele tem que tomar um cuidado aqui muito grande em relação a não modificar o conteúdo dessa sentença. Então, assim, ele deve apreciar uma série de matérias. O que ele não pode, em hipótese alguma, é tentar reapreciar a matéria que já foi apreciada. Ok? Então, nesse aspecto, o juiz ele tem que tomar cuidado. Matéria de defesa,
uma infinidade de matérias podem ser suscitadas, né? Conforme nós já mencionamos. Apenas na liquidação por cálculos do credor, que nós veremos na próxima aula como é que ela ocorre, é que as matérias a defesa será diferida, será postergada para o momento da impugnação à execução. Né? Também nós veremos com maiores detalhes. Ok? Muito obrigado.